Olá, olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso para formação de pequenos grupos, ou melhor, de líderes, né? Líderes de pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja, tá? A primeira igreja batista aqui de Campo Grande. Seja muito bem-vindo, você já deve me conhecer, ministrei na aula passada e a gente vai continuar aqui a falar sobre os elementos raízes, tá bom? Que está aparecendo para você aí na tela. Mas antes, né, eu quero que você, antes de continuar me assistindo, né, ouvindo todo o conteúdo da nossa aula, eu quero que você pare agora, pegue o seu caderninho de atividade e responda uma pergunta. Transmitir conhecimento bíblico e teológico, você acha que é suficiente para fazer discípulos? Como Cristo quer que façamos? O que você acha? Sim ou não? Coloca aí no seu caderninho de atividade, né? Sim ou não, e comente por quê, né? Você certamente já ouviu, já leu o texto da Grande Comissão diversas vezes aqui no nosso curso, e agora eu quero que você responda: será que é suficiente? Será que é suficiente a transmissão apenas, né, de conhecimento bíblico e teológico? É suficiente para fazer discípulo? Responde aí. Aperta o play, né? Responde, depois continua comigo aqui, tá bom? Fez isso? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao à nossa aula. Aprofundando raízes. Vamos lá, segunda aula para falar de um dos elementos mais importantes do nosso curso, né? Para aperfeiçoar você, para ser um bom líder de pequeno grupo. Já falamos, só trazer a memória de novo para você aqui, já falamos sobre relacionar-se, já falamos sobre acolher, já falamos sobre interceder, e agora a gente vai falar sobre zelar pela pessoa, ensinar o evangelho, e depois falaremos sobre algo que eu acho de extrema importância, você vai saber o porquê, que é a solicitação de contas, tá bom? Então vamos por partes, tá bom? Relacionar-se, eu vou trazer na memória de novo para você. Relacionar-se, falamos já na aula passada, é a prática intencional de formar discípulos por meio de contatos pessoais. Você viu a importância disso. Vimos também, falamos sobre o acolher, né? Que é um conjunto de atividades intencionais, né? De levar o RD a se envolver na vida da igreja, da sua comunidade de fé. E depois terminamos a aula passada, falamos sobre a importância da intercessão, né? Que é um investimento intencional em oração. Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver o quarto elemento do acróstico raízes, que é o Z de zelar. Vamos ver o que é isso? O que a gente traz como ensino aqui? O que é o zelar? Zelar é intencionalmente, de novo, e a intencionalidade presente aí, é intencionalmente agir em favor do outro. E você vai saber a importância disso. Vamos lá? Zelar pela pessoa, doando nossa vida em favor dos outros. João capítulo 15, né, o Evangelho de João capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Isso é forte, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse elemento zelar do acróstico raízes. Vamos lá. A vida como igreja significa levar os fardos uns dos outros e que por meio do discipulado temos o cuidado de ajudar os discípulos em todas as áreas da sua vida, zelando para que seu desenvolvimento espiritual flua naturalmente por meio do cuidado. Isso é o zelar, né? Zelar pelo discípulo significa amá-lo com o amor de Jesus, cuidar dos discípulos de forma paternal, é investimento intencional em vida na vida. Significa estar disposto a se sacrificar para fazer com que o discípulo obtenha crescimento espiritual. Essa expressão que você está vendo aí, vida na vida, é uma expressão que você precisa adotar como um estilo de vida. E deixa eu explicar isso melhor. Normalmente, nós somos educados, né, dentro do contexto, muitas vezes, religioso, e dentro do contexto acadêmico também, a transmissão de conhecimento. Transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento é muito bom.
Mas não é isso que Cristo nos chama a fazer. Mas como assim, Moisés? Não é somente isso. Porque você pode saber muito, você pode transmitir uma bagagem de conhecimento enorme, mas isso de forma alguma vai te elevar acima dos demônios. Como assim, Moisés? É isso. O que você precisa fazer? Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre Mateus 28. Você vai entender que nós somos chamados não a transmitir apenas conhecimento de cabeça para cabeça. Nós somos chamados a transmitir vida. Ou seja, não é de cabeça para cabeça, é de vida para vida. Então, adote esse estilo de vida, né, no seu discipulado. Passe conhecimento bíblico, isso é de extrema importância, porém, não é a única coisa e não é a mais importante você fazer. O mais importante é você demonstrar para o outro como é ser cristão. As pessoas estão buscando referências, como é ser cristão, como é pegar a verdade sagrada e transmitir isso, aplicar isso na vida prática, né? É isso que é zelar, é isso que é cuidar do outro, é investimento intencional de vida na vida. Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 32, a gente vai ver um texto que diz muito sobre o que eu passei para você agora. Olha, me acompanhe. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Deixa eu explicar para você o cenário. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e estava naquele clima após a ressurreição de Cristo. Cadê Jesus? Jesus ressuscitou, não ressuscitou? Aquele burburinho, né? O homem ressuscitou? Como isso? Aí, o cenário, a passagem bíblica aqui mostra 2 discípulos de Jesus caminhando na aldeia chamada Emaús. E continua, olha o texto comigo. Distante de Jerusalém, 60 estádios, Emaús, né, o lugar onde eles estavam. E iam conversando a respeito de todas as coisas que havia sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha só, Jesus estava ressurreto. Jesus se aproximou desses 2 que estavam ali caminhando, né? Mas, como diz o texto, tá para você aí, os olhos dos discípulos estavam como que impedidos de reconhecer. Reconhecer quem? Jesus. Eles estavam caminhando ali, conversando sobre a possível ressurreição de Jesus, e Jesus se aproxima deles, mas eles não conhecem Jesus. Continua comigo no texto. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? Olha só, olha que, no mínimo icônico, né? No mínimo algo inusitado. Jesus se aproxima dos discípulos e faz uma pergunta como essa: o que é que vocês estão preocupados? Claro que ele sabia, mas ele fez a pergunta, ele continua. E eles, parando, entristecido, um, porém, chamou Cleópatra e respondeu dizendo, és o único, falou assim para Jesus, é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Em outras palavras, o discípulo olha para Jesus e diz: olha, você está aqui, você não está sabendo o que está acontecendo? Né? É isso que esses discípulos falaram para Jesus, sem reconhecer Jesus. Né? Interessante. E continua o texto. Olha só que Jesus, olha a pergunta de Jesus. E ele lhes perguntou, Jesus perguntou a eles: quais? Ou seja, olha que Jesus diz. O que está acontecendo? É isso que Jesus diz. Me explica. Jesus queria ouvir os discípulos falarem, né? Algo que ele já sabia. E ele continua, vamos ler o texto. Eles explicaram, e os discípulos começaram a explicar o que estava acontecendo. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e a crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo, é já este 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, eles contando, né? Das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo
terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vivia. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus disse, honestos. Aí ele começa a se mostrar. Jesus começa a se mostrar quem era. Né? Ele diz assim, honestos, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus começa a dizer. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E Jesus começa a falar e ensinar aqueles dois que estavam ali naquele caminho de Emaús. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, né? Ele meio que queria ir adiante, Jesus, mas eles o constrangeu, os discípulos, e disseram, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, né? E entrou para ficar com eles. Jesus ficou ali com os discípulos. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu então, se lhes abriram os olhos, a partir desse momento, se lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ou seja, nesse exato momento, no partir do pão, os olhos, como se de escamas, né? Eles começaram a olhar Jesus e começar a reconhecê-lo como mestre. Né? Mas nesse momento Jesus, de alguma forma, desaparece. Né? E disseram, um começando a falar com o outro, eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E por que eu te mostrei esse textão aí? Porque demonstra a intenção de Cristo. Jesus tinha ressuscitado e, de alguma forma, ele foi até esses dois. Ele não apareceu para a multidão. Ele não estava preocupado com multidões. Ele estava preocupado com dois, com 12. Entende? A importância do elemento zelar. Esse zelo de Jesus pelos seus, isso é notório em todo o texto sagrado. Então, na prática, o que isso significa na prática? Né? Importar-se com cada discípulo, dedicando-lhe tempo. Jesus dedicou o tempo naquele caminho com os discípulos. Ele dedicou o tempo e não estava preocupado em já ir falando. Ele chega e faz perguntas que ele sabia a resposta. Por quê? Porque ele queria iniciar um relacionamento. Ele queria iniciar uma conversa. Ele estava zelando por aquele que estava com ele. Outro ponto, isso na prática significa o quê? É aproximar-se dos discípulos e acompanhá-los a fim de cuidar deles. É isso que Jesus estava ali com intenção de fazer. Cuidar daqueles dois. Né? E mais do que isso, vamos continuar, isso na prática significa o quê? É fazer perguntas chaves. Isso a gente vai ver mais adiante, ainda nessa aula, sobre o fazer perguntas chaves. Você percebeu o texto? Jesus, ele já sabia, e ele deu uma de, perdoa a expressão, normalmente usam essa expressão, né, de João sem braço, né? Eu acho que é isso que usam de expressão, como uma pessoa dá uma que não sabe, mas sabe, né? Foi o que Jesus fez. Mas ele fez isso de forma intencional. Ele estava ali com a intenção de saber o que estava ali perturbando aqueles dois, né? Mas ele fez isso como? Fazendo perguntas chaves. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Estar disposto a ouvir o discípulo, como Jesus se colocou à disposição de ouvir. Ele não já foi falando, ele parou e ouviu. Nós precisamos parar e ouvir. Isso é muito importante. E vamos continuar. Na prática, o que isso significa? É esclarecer com a palavra o que não é claro para o discípulo. Então, entenda quais são as dificuldades daquele que você está acompanhando.
E para isso, você só vai conseguir fazer isso com capacidade, com maestria, se você buscar saber qual é o mundo da outra pessoa. Entrar no mundo da outra pessoa. O que Jesus fez? Jesus entrou no mundo daqueles 2 discípulos ali no caminho de Emaús. Ele queria entrar naquilo e se permitiu entrar sem trazer somente conhecimento. Ele buscou relacionamento ao ponto de ter os discípulos começarem a ter uma empatia com Jesus, ao ponto de convidar ele para ir até a casa, dormir com eles ali na casa. Então, esse zelar, ele é muito importante nesse quesito também. Tornar Cristo revelado ao seu discípulo. Jesus, ele se revelou por último, né? Ele se revelou por último. Isso aqui, há um detalhe muito importante que a gente ressalta. Normalmente, quando a gente quer falar do evangelho para alguém, a gente já entra com o evangelho. A gente já entra mostrando Jesus. Mas muitas vezes isso não tem um efeito necessário. Ou o efeito que a gente espera. Mas por quê? Porque você precisa zelar pelo outro. Como que você vai mostrar alguma coisa que vai abençoar outra pessoa se você não mostrar zelo por ela? Mostrar que você está interessado por ela. Então, o zelar é muito importante por isso. Mostre cuidado. Não entre com conhecimento, faça perguntas, deixe o outro falar. Falando, ele vai mostrar as suas debilidades. E quando fala, você tem possibilidade de voltar, de responder, de falar, aí sim, falar com autoridade, diretamente naquilo, focado naquilo que o seu discípulo precisa. Então, tornar Cristo revelado, e a gente torna, muitas vezes, no final de uma conversa. Quando você fala de Cristo e ele começa, como os discípulos viram, né? Mas não é que no caminho nós sentimos o nosso coração arder? Perceba no texto. Só no final que eles perceberam, nossa, aquele homem é Cristo, né? Então, isso é muito importante. Zele pela pessoa e depois mostre o evangelho para ela. Vamos lá. Na prática, isso significa contato, né? Entre em contato sempre com o seu discípulo, coloque-se à disposição dessa pessoa, dê o tempo de qualidade para essa pessoa, demonstre zelo, zele por meio da oração, como a gente colocou, acompanhe o progresso dessa pessoa, isso é muito importante. Esteja presente em momentos especiais, ou seja, tudo isso é o que é esse elemento do acróstico Raízes, o zelar. Busque zelar pelo outro, tanto ele estando dentro do PGM, como aquele que você quer convidar. Zele, comece zelando pela pessoa, né? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai entrar num 5º elemento do acróstico Raízes, que é o ensinar o evangelho. Vamos lá? Então vem comigo.